Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. E claro que eu tô com ele aqui do meu lado, Andrezito. André Dias, como é que você tá? Mais uma vez, muito feliz de estar aqui com você, Carol. E temos hoje 2 convidados e vamos falar um tema muito interessante. Por quê? A Bolsa de Valores está caindo, mas existem outros ativos muito comentados, que são os fundos imobiliários e a renda fixa. E para isso nós trouxemos 2 especialistas. Marília, cofundadora da Nord Research, que é especialista em renda fixa, e temos o Danilo também, que é fundador e sócio da Ticker Research, que é especialista em fundos imobiliários. Muito bem-vindo, Marília e Danilo. E hoje se preparem que nós vamos falar bastante coisa interessante aqui. Boa, muito obrigada de novo, André, Carol. Obrigada por estar aqui, Danilo. Muito obrigada, gente. Vamos falar sobre a renda fixa, que eu acho que é uma das únicas coisas que está subindo, né? Essa daí tem que subir, né? Nem todos os títulos. Nem todos os títulos, Mas é verdade. a maioria tá Contas também, as contas sobem que é uma beleza. Mas antes de mais nada, Deixa o Danilo você se aí. apresentar, Caroline Dias. Desculpa. Show de bola, Silva. galera. Muito Desculpa, obrigado. Danilo, Imagina. Eu tô me sentindo no show da Xuxa aqui. Sou fã de todos vocês, acompanho todo mundo em rede social. Desculpa. Tá aqui no meio de vocês aqui, pra mim é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Show de bola, Danilo. Vamos lá, Carol. E apresenta o nosso patrocinador antes de começar aqui as perguntas, rapidamente. E você aí, meu amor, tá na hora de começar a investir. Eu, Carol, confio e invisto pela Toro Investimentos, André Dias também. Detalhe, você vai abrir a sua conta aqui, ó. Tá aqui. Clica no link na descrição, gratuitamente. Precisa começar a investir. Coloca lá, né? A gente vai falar sobre bônus que vocês vão ganhar. Home broker fácil, tem investimentos na renda fixa, tem fundos imobiliários, ações, enfim. Investe que o futuro agradece. Agora, o que tem de presente pro pessoal? Investiu pelo menos R$1, abriu sua conta aqui, aqui embaixo na descrição do vídeo ou no QR Code, você vai ganhar no e-mail cadastrado 2 planilhas nossas, rebalanceamento de carteira e organização financeira para melhorar o seu dia a dia e o seu perfil de investidor. Agora vamos lá, Carol, primeira pergunta. E antes de mais nada, já dá o seu like, viu? O like que é, ó, de graça. Não custa e você nada de ajuda graça, a hein, gente? Vamos lá. Taxa Selic a 12,75% ao ano. O que muda na vida, Danilo, do investidor que joga o dinheirinho ali dele em fundos imobiliários e do investidor de renda fixa? Legal. Bom, todo mundo sabia que a taxa ia chegar nesse ponto e a expectativa é que ela vai ainda mais. Tive até pergunta sobre isso, eu brinco. Se você não estava congelado, você já sabia. Essa taxa Selic elevada, ela está criando uma das maiores oportunidades em todos os tempos de fundo imobiliário. A gente tem fundo imobiliário hoje, de tijolo, nos fundos de tijolos que investem em imóveis diretamente, com maior nível de desconto desde 2015. E fundo imobiliário é igual imóvel. Você não compra um apartamento na sua rua, você não compra um apartamento no seu bairro, que vai dar bom pro mês que vem. Você não compra uma casa para a semana que vem, para esse mês. A gente vê carteira de fundo imobiliário mudando toda semana, de longo prazo, né? Enfim, isso não existe. Você está comprando imóvel via bolsa. Longo prazo, 7, 10 anos para frente. E quem está querendo construir patrimônio para gerar renda, para cair dinheiro na sua conta todo mês, você está diante dos melhores cenários possíveis para compra. E vai continuar ele por um bom tempo, porque essa taxa ainda deve aumentar ao longo do ano. Então, o investidor de renda fixa, que sabe o que está fazendo, e não que está pulando de galho em galho pedindo tiroteio, investidor de fundo imobiliário, desculpa, ele, com essa renda fixa subindo, com a taxa Selic subindo, ele está diante de uma grande oportunidade. Tá? E na renda fixa, Marília, Bolsa de Valores 12,75%. A gente só ouve falar agora de muitas pessoas que estão cada vez mais empolgadas aí com a renda fixa. O que você acha do cenário? Uma taxa de 12,75 é uma taxa que atrai muita gente para investir, porque 12,75 livre de risco, né? É o menor risco que você pode correr aí no mercado e você rende uma taxa de juro de 1% ao mês bruto. Quer dizer, a tão sonhada taxa de 1% ao mês chegou finalmente, você não precisa correr risco nenhum para conseguir essa taxa. Então, é maravilhoso. Muita gente saiu de bolsa, saiu de fundos de bolsa, né? A gente viu nos fluxos de fundos, saiu de fundos de bolsa e multimercado para ir para renda fixa. E como o Danilo falou, ainda vai subir um pouco mais, né? O próprio Banco Central, ele queria terminar em 12,75, falou, não, eu vou parar por aqui. Aí a inflação continuou subindo, ele falou, quer dizer, talvez eu tenha que subir um pouco mais. Então, e quando a gente olha para a inflação, a gente não vê sinais ainda de que ela está desacelerando. Então, para onde vai essa Selic, eu não sei, mas por enquanto não dá para o Banco Central reduzir essa taxa. E tem um título de renda fixa que se beneficia muito de quando as taxas de juros estão subindo, que é o pós-fixado.
Então, quem investiu em pós-fixado nesse ano, nesses últimos 6 meses, tá indo muito bem, tá feliz da vida, tá rendendo 1% ao mês. Agora, quem investiu em título longo, pré-fixado, título longo, IPCA+, tá perdendo 25% esse ano também. É Então, até importante você citar isso, Marília, que eu acho que um dos grandes riscos da renda fixa é você se apegar em um produto de longo prazo. Quando a gente fala longo prazo, tem produtos aí, CDB, IPCA+, ou LC de 6, 7 anos. Isso é um risco tremendo pro investidor, né? enorme, enorme. A escolha dos prazos é crucial para o investidor de renda fixa. Um título curto pode se comportar de uma maneira totalmente antagônica de um título longo. Então, às vezes, você vai comprar um título curto, as taxas vão cair, você vai ganhar com marcação a mercado, mas o longo do mesmo título, IPCA+, o mesmo IPCA+, só que vencimento longo você vai ter prejuízo. Então, a decisão de qual vencimento você vai comprar é super importante. E por que tem prejuízo? Porque quando as taxas sobem, né, as taxas do pré-fixado IPCA+, sobem, o título é reprecificado, sofre marcação a mercado e o preço dele cai. Então, o que aconteceu muito esse último ano é que a inflação subiu pra caramba e aí as pessoas foram atrás do título IPCA+, para se proteger da inflação. Mas elas compraram IPCA mais longo e não o curto. Pré-fixado, você acha que vale a pena? Por exemplo, de 2 anos. Olha, Vale a 2 pena? anos não me oponho, né? Seria ruim se você tiver uma surpresa inflacionária muito grande, mas com a taxa Selic a 13%, cada vez diminui mais a chance de você ter uma surpresa inflacionária grande, né? Então, não me oponho. Agora, muito acima disso, acho furada ainda, principalmente por conta dos Estados Unidos. Danilo, me fala uma coisa. Fundos imobiliários... Mas o Danilo comentou aqui que ele tem a reserva de emergência dele. Você deixa onde sua reserva de emergência? Minha reserva de emergência está em Tesouro Selic. É bom deixar claro o seguinte, cara. Eu não sou defensor de uma classe de ativo única, né? Eu gosto da ideia do portfofólio. Acho que o cara De tem, o diversificar. cara tem que ter ações, tem que ter fundo imobiliário, tem que ter renda fixa, tem que ter parte da carteira dolarizada. Né? Eu acho Porque que se você é isso falasse- que a educação financeira correta preconiza, né? E não, Porque se você e falasse que a não- reserva de emergência estava na sua casa, a gente ia dar uma pegadinha de leve, né, Não, André? na minha casa, não. Pegar um pouquinho lá do nem, dinheiro. nem na minha casa, nem em fundo imobiliário, né? Como já disseram por aí, né? Reserva de emergência tem que ser Tesouro Selic da vida, um CDB de bancão acima de 100%, CDI, alguma coisa nesse sentido. Com o cenário que a gente está vivendo hoje, Danilo, quais fundos imobiliários que você acredita que estão descontados, que estão mais baratos? Que tipo? Legal. Então vamos lá. Os fundos de tijolos estão com muito desconto. Então, lá, o que eu tenho sugerido para o pessoal? O que a gente sugere tanto na carteira quanto no trabalho público que a gente faz? Uma carteira hoje que seja 70% a 60% tijolos para aproveitar o desconto do patamar atual de desconto que a gente tem e o restante em fundos de papéis, que estão distribuindo muito até por causa da inflação elevada. A gente tem muito fundo de papel pagando mais de 1% ao mês, mas isso não é sustentável, obviamente. Isso é em função da inflação elevada, que não vai ficar assim eternamente. Então, é importante o investidor ter isso em mente. E se ele tiver 70-30, 60-40, ele consegue aproveitar o melhor dos dois cenários. Receber um bom dividendo dos fundos de papéis e fazer bons aportes nos tijolos com desconto, médio e longo prazo, que essa é a ideia correta Tipo, de fundo shopping imobiliário. tá super descontado. Shopping está muito descontado, laje está muito mais descontado ainda, que foi o segmento que mais apanhou durante a pandemia. O pessoal falou que o home office ia dominar, que o escritório ia acabar. A gente não viu nada disso acontecer. Muita gente vendeu e tem muito fundo com desconto relevante. Mas galpão também ainda tem algum desconto. O segmento que se mostrou bastante resiliente aí com o crescimento do e-commerce, por exemplo. O segmento de renda urbana, que é composto principalmente por contrato atípico, ou seja, ele tem que ser reajustado anualmente pela inflação. E eles estão entregando reajustes acima da inflação, inclusive, em alguns fundos. Reajustes de dividendos, né? Os dividendos estão vindo acima da inflação. Ou seja, no tijolo, você tem... Se você focar nos fundos grandes, muitos imóveis lá dentro, muitos inquilinos, dificilmente você vai errar em uma carteira diversificada. E uma proporção dessa aí, 70-30, 60-40, você consegue aproveitar o melhor dos dois mundos. Muito dividendo agora nos papéis e desconto nos tijolos. Agora eu quero fazer uma pergunta que, na verdade, vai tanto para a Marília como para o Danilo, mas primeiro queria que a Marília respondesse. Quais são os riscos da renda fixa, Marília, que estão envolvidos? Porque muita gente acha que renda fixa, opa, tô tranquilo, não tem problema. Mas quais são os riscos que a renda fixa apresenta para o investidor? São 2 riscos. O primeiro é do indexador, né? Então, é você comprar um pré-fixado, um IPCA mais longo, as taxas subirem, você ter prejuízo com marcação ao mercado. E o segundo é o risco do emissor, né? O risco de crédito.
Então, vou comprar um CDB de um banco arriscado, vou comprar uma debenture de uma empresa super arriscada, um CRI, um CRA de uma empresa super arriscada. Então, o segundo risco é o risco de crédito, que é um risco que a gente tem que tomar muito cuidado. Várias empresas vários bancos, né, já quebraram, e dependeu do FGC, várias empresas já quebraram, então, em reestruturação, recuperação judicial. Então, esse é um risco grande que a maioria das pessoas não se atentam. Às vezes, você chega na sua corretora, você vai comprar um CDB ou uma debênture e você fala assim, eu vou comprar o que tiver maior taxa. Né? E não é bem Mas assim. aí o rating da debênture é ruim, né? Não adianta nada. Exato. Tem maior taxa, muito provavelmente porque não tem tem mais cobertura risco. do FGC. Não, né, debênture é importante não. falar, né? Debêntures, CRIs e CRAs não tem cobertura do FGC. São só produtos bancários. Que torna o risco até maior, né, Maria? Porque se você pegar uma debênture de uma empresa não muito boa, você está correndo um sério risco e ainda não tem a proteção. Agora, quando a gente fala proteção do FGC, porque muita gente fala, mas eu vou pegar o CDB desse banco, não importa se o banco é bom, se é ruim, porque eu tenho o FGC, eu tô tranquilo. Isso aí, contar com o FGC é seguro, Marília? É médio. É porque, assim, o FGC funciona como uma seguradora, né? Então, é como se você falasse assim, a Porto Seguro nunca vai quebrar, entendeu? É uma seguradora. Como é que funciona uma seguradora? Ela vai segurar o seu carro, ela imagina que tem uma taxa de sinistro, vamos supor, 10%. E aí, ela tem 10% de caixa. Agora, se a taxa de sinistro mudar para 20%, ela quebra, né? Então, o FGC é a mesma coisa. Quanto que o FGC tem no balanço? 2,1% de quanto ele garante. Ou seja, se mais de 2,1% do sistema quebrar, ele não tem dinheiro. Marília, mas é impossível mais de 2,1% do sistema quebrar. Não, tanto não é, quanto na crise da subprime americana, cerca de 6% do sistema quebrou e o FDIC, que é o FGC americano, quebrou. Então, assim... Olha aí, baita de um risco. Se você está numa situação normal de temperatura e pressão, né, vai tranquilo. Agora, se tivermos uma crise no sistema financeiro, por exemplo, recentemente a gente teve muita diversificação com as fintechs. Uhum. É um risco para o sistema financeiro. Sim. Entendeu? Então, é alguma coisa a se considerar. Se quebram as fintechs por conta de uma crise no sistema financeiro brasileiro, fica mais complicado. Então, assim, o jovem investidor e o velho investidor, não importa, ele tem que tomar cuidado com quem que ele está emprestando dinheiro. Total. Quanto mais quanto maior o risco, claro que você vai ter um prêmio maior, né, Marília? Eu vou emprestar para um banco, que tá mal das pernas. Claro, ele vai te pagar um percentual maior naquele CDB, mas o teu risco é grande. Então tem que tomar cuidado, porque existe risco em produtos de renda fixa. Agora, Danilo, e fundos imobiliários? Quais são os maiores riscos envolvidos para o cara que está começando a investir? Vamos pegar esse gancho aí do risco-retorno que você está falando. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, vamos começar pelos fundos de papéis que investem em CRIs, que são títulos de dívida. Tem fundo imobiliário que paga pra caramba, que são os tal do high yield, né? Que poderiam se chamar high risk, mas quem iria comprar esse negócio? High yield, comercialmente, é mais bonitinho, né, o nome. Você está correndo um alto risco ali. Então, o tipo de CRI que tem ali dentro, ele é mais arriscado. Ele está financiando loteamento para a população, às vezes, mais carente. Multipropriedade, que é aquele negócio que você vai num resort lá, o pessoal tenta te vender um quarto, te dá uma toalha de brinde, promete que você vai receber você e mais 8 caras comprando lá um quarto, né? Como é que você vai receber um aluguel e tal. A chance de você não pagar aquilo quando você passa por uma crise, você tem a escola do filho para pagar, o teu aluguel, o teu convênio, aquele lazer lá que eu comprei na Bahia, eu vou deixar de pagar. Então, você tem um risco ali. Os fundos chamados high yield correm esse risco e entregam um retorno maior. Então, esse é um dos riscos dos fundos de papéis, tá? Nos fundos de tijolo, você está investindo em imóvel. Você comprou uma sala aqui nesse prédio para alugar. Risco que você tem, vacância e ficar sem renda, inadimplência. Então, são os principais riscos que você tem. E, por isso que como é que a gente dilui esse risco? Comprando fundos diversificados, né? Vários imóveis, vários inquilinos, portfólio, você dilui esse risco. Tá? E os dois têm o risco de mercado, né? Como são negociados em bolsa, você tem que ter outras classes de ativos, porque na hora que você precisar do teu dinheiro, pode ser que não seja naquele momento ideal de você vender teus FIIs, passando por um momento de baixa. Então, você tem esse risco de mercado também. Esses seriam os principais riscos. Então, entre aspas, para um iniciante, porque tem muito iniciante que Legal. fala, quero começar em fundos imobiliários, ele tem que olhar, vamos colocar aqui na mesa, se o fundo é, exemplo, multi-imóvel, monoimóvel não faz sentido, né? Não faz porque sentido, tem pouco inquilino. não faz sentido. Se tem inquilino, se não tem, não é isso, Danilo? Que você citou? O cara quer começar agora, arroz com feijão, pensa em portfólio de FIIs, tá? Mesmo que você compre um por mês e vai levar meses para montar isso aí. 8 a 12 fundos na sua carteira. 8. Vou comprar um por mês e um ano eu vou ter uma carteira diversificada. Não comprar monoimóvel.
Tem muito fundo com... E tem até investimento bom de fundo com imóvel só. Mas se você está começando, não é isso que você quer agora. Que é um só, de repente, inquilino Você está sai. começando, você tem que focar em aprendizado e segurança. Então, vamos para os muitos imóveis, né? Não compre fundo que tem um inquilino só, mesmo que ele tenha muitos imóveis. Você tem fundo que tem um monte de imóvel alugado pro mesmo cara. Pior ainda, eu acho, né? O risco. Você tem um risco ali também. Então, 8 a 12 fundos, não comprar monoimóvel, não comprar monoinquilino e foca nos maiores segmentos de fundos imobiliários, que seriam lajes, galpões, shoppings. Aí você tem os fundos de papéis, eu comentei, e os fundos de fundos, que investem em cotas aí de outros fundos. Você comprar dois de cada segmento desse, você vai ter 10 fundos na sua carteira. Você vai montar uma carteira ao longo de um ano e a chance Sim. de você errar neste propósito de construir um portfólio colocando dinheiro no seu bolso todo mês é mínima. E se você errar, você vai lá e substitui aquele fundo número 7 por outro, que você achou um melhor, depois você substitui um por outro. Se você fez isso aí, cara, você vai começar tranquilo, e não vai perder. A chance de você perder, você vai ter renda estável, vai ter dinheiro na sua conta do mês, você vai reinvestir os dividendos e você vai fazer a lição de casa estudando, né? Acompanhando o mercado aí. Taxa Selic em 12,75. Para vocês, o que vocês acham? Isso aí é ruim para o Brasil? É bom para o Brasil? Inclusive falando no segmento que vocês são especialistas. Bom, acho que para investimentos é ruim, né? Exatamente o intuito do Banco Central em aumentar a taxa Selic é diminuir demanda agregada. Então, aumentando a Selic, ele torna a renda passiva mais interessante do que você empreender, do que você investir num novo negócio, do que você investir em bolsa, financiar o mercado, né? Ele torna tudo isso menos atrativo. Financiar imóvel, né? Imóvel, qualquer atividade. Se você pensa em abrir uma empresa, você pensa que a sua empresa tem que te gerar por ano um retorno maior, bem maior do que esses 13,75. Então, tudo se torna mais difícil. Então, a ideia do Banco Central aumentando a taxa Selic é exatamente reduzir demanda agregada, e isso é pior para os investimentos, para os ativos de risco. Então, para os ativos de risco, para o mercado, é ruim. Para a economia, geração de emprego, é ruim. Né? E, aliás, é uma dos efeitos colaterais de aumento de juros, é o aumento do Para conseguir baixar a desemprego. inflação, né? Exatamente. Agora, para investimentos em renda fixa, pós-fixada é maravilhoso, né? Você Ficam vai mais render- atrativos, né? Ficam mais atrativos, você vai render cada vez mais. Sim. E os fundos imobiliários, Danilão, o que você acha? Afeta os fundos imobiliários a taxa Selic subir? Mas sem Os de dúvida papel vão afeta. pagar mais. E os tijolos são afetados? Sem dúvida afeta, porque o pessoal foge da bolsa e vai para renda fixa, né? Então, muita gente vendendo cota de fundo imobiliário, de ações, só vendendo ações também, você vai derrubar esses ativos em bolsa e o cara vai para renda fixa ali para tentar ter um retorno melhor. Eu sempre falo para a galera assim, não tem o melhor investimento, né? Apesar de ser a pergunta que a gente mais deve receber. Você deve receber muito dessa também, né, Maria? Qual é o melhor investimento? Eu já jogo pro cara assim, ó, vai na farmácia e pergunta lá na farmácia farmacêutica qual que é o melhor remédio. Não tem. Tem que ser o que é melhor para você. Você tem que adequar aquilo ali. Para quem está pensando construir renda, médio e longo prazo, para construir, né? Construir, ou seja, é um processo de montar, você também cria boas oportunidades. Então, a Selic elevada faz o pessoal vender cota de fundo imobiliário. O pessoal chama a gente lá e fala, Danilo, eu vendi porque todo mundo estava vendendo. Mentira, você está vendendo para alguém que está comprando de você e talvez ele tenha uma estratégia diferente da sua, até melhor. Então, é hora de comprar dessa galera desesperada, entregando bons ativos a preço de banana. A gente tem Mas mesmo melhor os fundos desconto. imobiliários de papel, que estão pagando super bem, Cara, tem fundo papel- imobiliário de papel pagando 18%, 19%, isento de imposto. Tem, mas não é sustentável. Aí você está falando de fundo high yield, você está correndo um risco. Você está correndo um risco para receber uma inflação acruada ali que veio elevada nos últimos meses e não vai ser sustentável. Uma hora vai cair, né? Vai cair, vai ceder. É questão de tempo. E aí você vai receber mais e você ficou só com risco, né? Você tinha o dividendo elevado, tinha um risco. Então, no segmento de fundos de papel, a gente tem se falado muito em fundos middle risk hoje, né? Que mesclam os títulos mais arriscados com os mais seguros. Eles têm uma relação risco-retorno interessante. Você comprando por um preço atrativo ali, um PVP muito próximo de 1, no máximo 5% de ágio. Não adianta pagar ágio num fundo desse tipo. Você vai ter um retorno interessante. E esse retorno vai oscilar. Espere que ele oscile. Aquilo dentro do teu portfólio vai oscilar. A inflação vai cair, você vai receber menos. Ainda assim, você vai receber, em média, um rendimento interessante ao longo dos próximos anos aí que você vai ter como investidor, né? Então, é isso, né? Eu acho que Falando o em cenário uma atual é isso. carteira, Ai, perdão, pessoal, desculpa. Deixa eu tirar. falando em uma carteira, Danilo, diversificada, né, hoje, quantos por cento você acha que um investidor mediano deveria ter de percentual de papel? Cara, então, aí a gente vira para trás assim, quanto que o cara deveria ter de fundo imobiliário? Né? Isso também é muito individual, né? Você pegar quantos velhinhos devem ter aposentados aí que tem uma reserva de emergência, se é que tem, de 6 meses, 1 ano em renda fixa, e tem 10 imóveis de aluguel. Então, se esse cara vender os 10 imóveis de aluguel e vier para a bolsa e colocar tudo em fundo imobiliário,
Esse cara vai estar, com 98% do patrimônio dele fundo imobiliário. Esse cara tá correndo muito risco. Ele tá mais seguro do que ele estava antes. Antes ele tinha 10 inquilinos, hoje ele tem centenas. Né? Antes ele tinha imóvelzinho de bairro, hoje ele tem os melhores imóveis da cidade. Mas é difícil o Agora- investidor entender isso, né, Danilo? Porque eu converso até com amigos meus e eles têm imóveis. Hum. E eles não querem entrar em fundo imobiliário. Ou se entraram, viram que variou, né, no curto prazo. Agora, principalmente Uhum. depois da pandemia, a gente teve uma volatilidade muito grande em Uhum. bolsa, né, inclusive os fundos imobiliários. Eles falam, não, cara, pra mim isso aí não dá. Eu prefiro meu imóvel, tá ali alugado. Uhum. E aí você tenta explicar pra ele, pô, fundo imobiliário você tem vários inquilinos, você tem uma certeza de receber o teu, Uhum. o teu aluguel, você tem um gestor tomando conta dos imóveis pra você, né? Porque o imóvel físico, ele também tem risco, né, Danilo? Eu queria Sem que você dúvida. explicasse isso. O imóvel fixo ele também tem risco. Aqueles riscos que a gente comentou de vacância e inadimplência, eles também têm. O inquilino estourar o seu apartamento, Exatamente, né? ele não te pagar, você tem que despejar o carro, você tem essa dor de cabeça. Se for um apartamento ou um imóvel em um condomínio, você tem que arcar com o condomínio, né? Além de IPTU, reformas eventuais. Então você tem todos esses riscos. E agora, o que o pessoal não tem em mente é que o preço do imóvel dele também oscila. É que se alguém fala para ele que o imóvel dele vale 800 mil reais, ele põe aquilo na cabeça. Se a Você sabe que acontece Você muito imagina se a isso? gente tivesse nas imobiliárias uma cotação em tempo real de quanto tá o metro quadrado. Você ia ver aquilo acima e para baixo o tempo Pra inteiro. cima. Danilo, é Igual incrível. bolsa, Tem amigo meu que igual compra bolsa. apartamento e aí ele pagou lá 600 mil reais, comprou na planta. Uhum. Aí ele vira e fala assim pra mim, cara, já ganhei muito dinheiro, já tá valendo 1 milhão. Eu falo, mas por que você acha que seu apartamento está valendo 1 milhão? Tem alguém disposto a comprar amanhã esse Alguém te apartamento por 1 ofereceu milhão? esse Exato. dinheiro? Alguém te ofereceu? Já tem gente querendo comprar, batendo na sua porta? Uhum. Você acha que vale 1 milhão. Talvez pro mercado não valha 1 milhão. Perfeito. Entendeu? Então, acontece muito, muito, muito isso. O cara acha que supervalorizou o imóvel dele. Uhum. Em 3 anos já valorizou tanto. Mas se você tivesse deixado talvez na renda fixa, talvez teria ficado elas por elas. Talvez você ganhando Perfeito, perfeito. aí 12% ao ano, né? A grande vantagem do fundo imobiliário é o test drive, né? Se pegar esse exemplo aí que a gente deu, que o cara tem 10 apartamentos, ele pode pegar 100 reais, que é o que ele vai gastar com uma pizza no próximo final de semana. Isso ele pedir em casa, né? Se você é pra comer mais. E comprar uma cota e fazer o teste. Fica ali acompanhando, todo mês vai cair dinheiro, você lê o relatório gerencial, você vai lá no shopping tomar um café, naquele shopping que você é sócio, você paga o café com aquele dividendo. Dá uma olhada Exato, naquele em volta, é. eu sou sócio desse negócio aqui, cara. Então, Em vez de você ficar então gastando, o comprando um fundo monte de bolsa, imobiliário... né? Que Dá pra mulher fazer, compra, às mas dá pra vezes. fazer os dois. Mas o fundo imobiliário tem essa pegada educacional muito forte. O cara vai lá no imóvel, ele toma um café lá, ele almoça lá. E dali ele vai para ações, dali ele Sim. vai diversificar o portfólio dele. Então, para quem está entrando na bolsa, né, num país como o nosso, tão carente de educação financeira, o fundo imobiliário, principalmente o de tijolo, é um instrumento educacional muito forte. Né? É Sim. isso que a gente precisa hoje para atrair gente para o mercado de capitais como um todo. Para Sim. renda fixa, para ações, para fundo imobiliário. Que é Ele é uma importante. mistura, né, de bolsa com renda fixa. É Perfeito. muito menos volátil, né? Porque às vezes a gente vê a pessoa falando assim, vou entrar em ações, ela entra naquela ação super arriscada e de repente ela começa devagar ali, põe um pouquinho e outra. Fundos imobiliários, dá pra você investir hoje com... Tem cota de fundo que tá R$11, Tem, exato. né? Exatamente. Então não é uma desculpa, viu? Você pode Não é muito bem desculpa, não é pensar desculpa. nisso daí, hein? É. Agora, a gente tava falando de fundo de papel, que fala, né? A gente tem lá CRIs. Tem fundo que tem uma grande... tem fundo que tem uma grande parte em CRIs. Mas o que eu queria que você explicasse assim? As pessoas têm muita dificuldade de entender o que é CDB, o que é LCI e CRI. Elas não sabem ainda. Você podia falar pra gente de uma forma resumida? Sim, é pro um público título de entender? dívida, né? Você está emprestando o seu dinheiro para alguém. Então, no caso de CDBs, LCIs, LCAs, você está emprestando o seu dinheiro pro banco. No caso de CRIs e CRAs, você está emprestando o seu dinheiro para uma empresa. LCI e CRI tem que ser ligada ao setor imobiliário. LCA e CRA tem que ser ligada ao setor do agronegócio. Como todo empréstimo, você tem que saber quando você vai ser pago e como. Então, o vencimento do título, no caso de CRIs e CRAs, amortização, juros periódicos, como que eles vão ser pagos, qual o vencimento e o indexador. Então vai ser um IPCA+, vai ser um pós-fixado, vai ser um CDB pré-fixado. Então, são sempre essas 3 decisões, né? Qual é o emissor dessa dívida, o governo, empresas ou bancos, qual o indexador, pré-fixado, pós-fixado, indexado à inflação, e qual o vencimento. Você tem que tomar essas 3 decisões, e elas têm uma ordem certa para ser tomada. Primeiro é o indexador. Segundo, Que é CDI, IPCA. Pós-fixado, né, que é o CDI ou Selic, pré-fixado e indexado à inflação, Sim. IPCA+. Então, Sim. essa é a primeira decisão que você toma. Qual desses 3? Por quê?
Porque cada um desses se comporta de uma maneira totalmente diferente dado o cenário macroeconômico. Então, quando a Selic sobe, o pós-fixado é melhor. Então, se a gente está num cenário que você acha que a Selic vai subir, vai para o pós. O pré-fixado se beneficia de um cenário que as taxas de juros estão caindo. Se eu acho que as taxas de juros vão cair, eu vou para o pré. Entendeu? Sim. E assim vai. Então, essa é a primeira decisão, indexador. Segunda decisão, vencimento, porque é o que eu falei. Os curto prazos se comportam de uma maneira totalmente diferente dos longos, às vezes. Então, essa é a segunda decisão. E terceiro, qual é o emissor? Às vezes eu posso querer um pós-fixado de curto prazo, e aí eu posso escolher. Ou eu vou para um CDB, ou eu vou para um Tesouro Selic, ou eu vou para uma debenture pós-fixada. Então, eu posso escolher, né? Sim. E aí eu vou aceitando um pouquinho, aí eu olho o risco-retorno, que nem o Danilo falou. Por exemplo, tem essa empresa aqui que me paga 0,30 a mais do que o governo me paga, mas está com prejuízo no balanço. Não. Eu não vou aceitar um prejuízo no balanço para ganhar 0,30 a mais. Sim. Não. Essa aqui, tá com balanço bom, redondinho, e me paga 1% a mais do que me paga o governo. Esse eu quero. Então, é sempre risco-retorno. Quanto tá ruim o balanço versus o quanto eles me pagam a mais de prêmio. Ou Sim. seja, pro cara correr o risco tem que valer o prêmio, né? Você vai pegar ali muito próximo, um tem FGC, o outro não tem. Então você tem que começar a comparar. Agora, Marília, uma dúvida que eu tenho. O cara pegou um produto de renda fixa ali de 4, 5 anos, quando a Selic tava 2,5%, 3%. Fez um péssimo de um negócio, né? Porque, será, ele pegou, um IPCA mais 2. Hoje a gente tem IPCA mais 7, ou daqui a pouco 8, não sei. O que esse cara pode fazer pra se livrar desse papel? Existe uma forma dele se livrar desse papel? Corrigir o erro? Depende. Se for um título que tem liquidez, né? Tipo um título do Tesouro, que o Tesouro te promete que vai comprar de volta a qualquer momento, pode, ele vende e compra outra coisa. Se for, por exemplo, uma debenture, um CRI, um CRA, a liquidez é mais baixa, mas até que, a depender do papel, ele consegue liquidez no mercado secundário. Agora, se for, por exemplo, um título bancário, ele não consegue. O título bancário de vencimento fechado não tem liquidez. Você até pode transferir o seu título de titularidade, né? Transferir do meu CPF, por exemplo, para o seu, se você aceitar. Mas vão te cobrar um spread para isso. Nossa. Então, você vai levar um belo de um pênalti. Vai ter que ficar até o final. Né? Você escolheu aquele porque era 130 do CDI e não 120. Eles vão te cobrar os 30% do CDI a mais que você tá levando, entendeu? Então, no final, você correu o risco à toa. Por isso que é importante estudar o mercado, entender o cenário macroeconômico. Cuidado com os gerentes de banco aí também que te oferecem. Tá um bom momento, coloca aqui a Selic tá em 3%, o cara oferecer um produto de renda fixa é complicado, né? Ainda mais de longo prazo. Aí piorou tudo, né, Danilo? Exatamente. Acho que independentemente de quem tá te assessorando, o seu gerente, seu assessor, uma casa de análise que você assine, você tem que ter educação financeira, né? Não tem Agora, como. Danilo, me Não tira vai uma construir nada dúvida. sem isso. Renda fixa agora, que tá pagando super bem. Nós temos fundos imobiliários atrelados também a produtos de renda fixa, como nós falamos, CRIs e CRAs. Nesse momento, eu entendo que as pessoas que estavam de olho em fundos imobiliários ligados a papel já vieram comprando aí há meses atrás, sabendo que a Selic ia subir e também caiu na onda, né? Todo mundo me ligava, uns amigos me ligavam e falavam assim, André, fundo imobiliário que tá pagando aí 15%, cara. Me fala aí alguns. Eu falo, calma. Tá pagando agora, mas você tem que entender o porquê. Né? Você vai pagar caro, talvez, num fundo imobiliário de papel. Tem alguns fundos de tijolos que estão interessantes, estão baratos. Mas não paga 15%, tá pagando 8%. Ótima pergunta. O que você acha hoje, Danilo? Os fundos de papel, nesse momento, estão caros? Tá perigoso? O que você acha? Em geral, eles não estão com grande desconto. Mas é um negócio que o pessoal precisa entender, só voltando aqui um pouquinho, o retorno de um fundo de papel, é um título de dívida que tem ali dentro, né? Você tem CRI, ele vai te pagar juros e correção monetária, aquilo vai cair na tua conta em forma de dividendo. No tijolo, não tem FGC, né? Não tem FGC, não. No tijolo, não. O tijolo, parte do teu retorno vem do aluguel, que vai cair na tua conta em forma de rendimento. Aquilo vai ser reajustado pela inflação de um ano para o outro? Não necessariamente. É ao longo de um ciclo imobiliário. Se pegar uma cidade de São Paulo que está com 20 e poucos % de vacância em Lages, não necessariamente o proprietário consegue ajustar o aluguel do inquilino. Se o cara fala, eu saio, eu mudo. Mas quando você tiver com a vacância baixa, você consegue até acima da inflação fazer um ajuste, porque o cara não quer sair dali. Agora, parte do retorno do tijolo e a galera não põe na conta, vem da valorização dos imóveis. Tá? Isso ainda não aconteceu. Isso vai vir em algum momento. Quando você pega o preço por metro quadrado negociado em bolsa dos fundos imobiliários, muitos estão muito próximos, às vezes até abaixo do custo de reposição.
Ou seja, quanto você gastaria para construir um imóvel semelhante na mesma localização. Um custo hipotético, né? Mas isso mostra como eles estão baratos. Então, o retorno no papel vem da valorização da cota para o mês que vem, para o ano que vem, não, ao longo dos anos. Você vai precisar dos juros futuros caírem, o mercado começar a recuperar, para a gente ter aquela recuperação, além do aluguel, que cai em forma de rendimento na sua conta. E o investidor compara só o dividendo, né? Então, o dividendo do fundo de papel é maior. Mas aquilo é todo o seu retorno. No fundo de tijolo, não. Parte é a valorização da cota, que vai vir ao longo dos anos, e vai vir. E parte é o aluguel, que cai na sua conta. E o pessoal desconsidera essa fatia importantíssima do bolo ali. E deixa de olhar para essa classe que está com esse tamanho de desconto, né? Agora, falando um pouquinho de reserva de emergência, que é algo que a gente fala e que é muito importante, mas que ainda existem muitas pessoas que não estão formando a reserva de emergência. Esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, Carol, posso começar investindo primeiro em fundo imobiliário? E eu falei, negativo, tem que pensar na reserva de emergência. Falando em reserva de emergência, Maio, eu queria que você comentasse um pouquinho do quanto que você acha importante a pessoa ter, né? E aonde ela colocar de fato. Mega importante, super importante. Eu acho que essa pandemia mostrou até isso pra gente, né? Imagina, quem era autônomo, quem dependia de salário, enfim, ficou em maus lençóis. Até porque o governo fez algumas políticas de que era permitido você reduzir o salário temporariamente de alguns setores, né, durante a pandemia, para as empresas não quebrarem. Então, agora, mais do que nunca, a gente viu que salário é uma coisa que a gente não pode necessariamente contar, né? FGTS e tal. Não, peraí, tiveram políticas lá que você não precisava demitir, sabe aquela coisa? Então, você precisa ter a reserva de emergência, porque se algo acontece, você não pode ter que vender os seus investimentos, né? Se você tiver que vender seus investimentos no meio de uma crise, você vai vender eles por metade do preço. Então, complicado, né? Você tem que esperar um momento melhor para vender ou para trocar por outra coisa. Então, extrema importância. Vai ser exatamente o que te dá tranquilidade para você investir bem, investir pensando em longo prazo. Senão, você não consegue pensar em longo prazo. E aonde investir? A reserva de emergência tem que ter liquidez e segurança. Liquidez porque a qualquer momento você pode precisar. Então, você tem que poder sacar a qualquer momento. E segurança porque, no meio de uma crise, ela não pode te gerar menos do que você imaginava ter. Não, eu achei que eu tinha 100 mil reais na minha reserva de emergência. Aí deu uma crise e eu só resgatei 50 mil. 50 mil é só um mês que eu aguento, né? 50 mil eu não aguento muito mês. Então, assim, não dá. Então, o que tem liquidez e segurança? Ou Tesouro Selic, né? Você tem liquidez diária e segurança porque é um título do governo. Ou CDB de bancão. E bancão, que eu digo, é top 5, assim. Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, sabe? CDB de bancão de liquidez diária, 100% de CDI. Então, para mim, reserva de emergência são esses dois. E, por exemplo, um autônomo, quanto você acha que ele tem que ter para uma pessoa que é assalariada? Eu acho que Muda tem que isso? ser assim. Não tem regra, né? Eu digo que é em torno de 6 meses o salário. Mas, na verdade, é o tempo que você demora para se recolocar. Por exemplo, se você sei lá, prático de navio. É um negócio mega específico, né? Se você for mandado embora, vai demorar um século pra você... É mais difícil, é uma profissão mais difícil. Mais né? difícil. Então, assim, pelo menos um ano, né? Porque até você se recolocar vai demorar mais. Não, eu sou, não sei, uma profissão que é fácil de se recolocar. TI, né? TI, o cara... TI, TI, hoje em dia, o cara... Nossa, é a TI, profissão mais E valorizada, É né? difícil encontrar bons, né? É uma profissão que também é difícil, é escassa, assim. Exato, gerenciador de profissionais. mídia digital. Nem precisa pronto. ter reserva, esse cara. Demitiu, dia seguinte, né? É contratado. Até câmera, viu? O pessoal que filma, edita, assim, é uma profissão que tá muito procurada, né? Total. Então, aí você pode ter uma reserva menor, uns 3 meses, porque você sabe que você vai conseguir se realocar mais fácil. Sim. Agora, Danilo, uma pergunta que é padrão aqui nossa, e eu sei que você vai responder. Quais são 3 fundos imobiliários hoje, independente se é papel ou tijolo, você que sabe, que o investidor tem que ter na carteira? Que você fala, poxa, esses são muito bons. Tá, fundo tradicional. Então vamos pegar fundo de galpões hoje, o HGLG, é um fundo que eu acho que o investidor deve ter. A gente tem um problema, só abrindo um parênteses rápido, problema, né? Nos fundos imobiliários multiativos e multiinquilinos, ou seja, os maiores, que eles não são tão antigos assim. Eles têm 4 anos, 5 anos, com exceção de um ou outro. Então, por isso que eu sugiro que quando o cara vai montar um portfólio, eu falei você ter 8 a 12 fundos, você ter mais. Talvez lá na frente o cara vai ter uma carteira de fundo imobiliário com 5, 6.
Mas a gente tem bastante histórico para olhar, daqui a 10 anos, né, para olhar para trás. Mas hoje a gente não tem tanto ainda, né? Então, o HGLG é um fundo que eu acho que o investidor devia olhar, que tem histórico. O KNRI é um fundo de tijolo também, que ele é híbrido, né? Ele tem galpão e tem laje, passou muito bem pela crise. Nos últimos 12 meses ele entregou bastante dividendo, eu não lembro o número de cabeça, não coisa de falar besteira aqui, mas foi mais de 15%, com certeza, de reajuste de dividendos, já está acima da inflação no período. Deixa eu pegar um fundo de papel, vamos pegar um fundo VRTA 11, vai, é um fundo middle, encaixaria ele no middle risk também, e tem histórico. Eu gosto de histórico, sabe? É legal Vem você pagando olhar. dividendos. Você Porque às vezes tem um fundo histórico que do paga fundo. muito num ano, não paga tanto no outro. Você tem histórico do fundo, né? Você vê o que a gestão está fazendo ali, mesmo que tenha mudado uma ou outra pessoa naquela gestão, você vê o trabalho que o pessoal vem fazendo ao longo dos anos. Isso te dá mais segurança. Lógico que ele fez passado não vai te garantir que vai fazer bem no futuro, mas você tem gente que não tem esse passado, né? Você só tem a boa intenção. O cara começou agora, tá bem intencionado, mas você não tem essa história. Então, assim, seriam fundos interessantes. Mas tem muita mais coisa aí, né? Hoje dá para montar uma carteira com 40 fundos. Aí você Se vê quiser, só o tem tanta primeiro coisa com ano, desconto. né? Aí é aquela pessoa que é o cara vê mês obcecada em passado. dividendos, né? Ela vê lá, Exatamente. nossa, tá pagando 20, mais 20%, mas daí, de repente, no ano passado ela não pagou. O cara olha o mês aquela passado. famosa tipo de coração, sabe? Aí deixa isso. o investidor com o coração assim mesmo. Teve um caso, não Né? teve? Que o fundo imobiliário pagou demais dividendos e depois teve problema? De vez em quando aparece um ou outro, né? Mas, assim, o que acontece muito o cara olha o mês passado, o fundo tá pagando um e-mail. O estar pagando é o que foi mês passado, né? Na cabeça do cara. E aquilo não é sustentável. Né? Às vezes é um não recorrente, às vezes é um fundo de tijolo que vendeu um imóvel e tá distribuindo lucro. Então, o cara não olha nada, não quer saber nada, ele só olha o dividendo. Às vezes deu um pico muito alto, mas o cara não sabe. Foi o que o Danilo falou. Vendeu um imóvel, tá repartindo a questão do lucro da venda Ele é obrigado com a os seus distribuir o lucro, cotistas. perfeito. E o cara olha só o último mês. Pô, tá pagando 20%. É esse que eu quero. Aí depois cai pra 5 e o cara fala, putz, o que aconteceu? E é tudo informação pública, né? O fundo emite lá o relatório gerencial, você vai lá e sabe o que tá acontecendo. Se você perder 5 minutos ali, você descobre. Então. Agora, Danilo, o cara hoje, o investidor, eu falo cara, o investidor, eu no falo caso, cara pra cara, né? o investidor, se ele quer ter 20 fundos imobiliários, você acha que isso já é uma carteira pulverizada ou não existe isso pra você? Cara, assim, chega uma hora que vai ficar difícil você acompanhar. Vai ficar difícil de você acompanhar. Acho que 10, 12 fundos, para um investidor comum, ele consegue ter uma boa diversificação. Se ele está assinando um serviço de análise, tem profissionais olhando aquilo. Então, as carteiras geralmente são maiores, 15, 18 e tal. O investidor que tem mais de 20 fundos na carteira, tem gente, mas é cara que respira aquilo 24 horas. Porque o cara vai tropeçando em oportunidades e ele não deixa de colocar, porque, não, só quero ter 15 e não vou colocar 10. O cara não vai fazer isso. Mas, pro investidor comum, ele está acompanhando 12 fundos, 14 fundos. Tal. O cara está assinando um serviço de análise, então você tem uma equipe profissional lá. É o que o analista e a equipe achar que deve. Né? Porque eles estão olhando para entregar um resultado proposto. Tem gente que tem um monte, né? Aí você pergunta do fundo, a pessoa não sabe. Ela fala, não, exato, fundo que eu ouvi não tá falar. acompanhando nada. E de repente ela não sabe. Então tem que estudar. A base é o conhecimento. Perfeito. Eu vou investir no fundo tal porque eu ouvi falar. Não, meu amigo tá investindo. Cuidado, porque eu já vi gente errar muito nisso. De amigo, o amigo incentivou, daí depois o amigo se ferra e o cara também. Nossa, a Cara, gente já não. viu O carteiras investidor lá é investidor, com né? 40 ações, Imagina. 30 fundos. O cara não sabe nem o que tem. Se ele escreveu o que tem, não sabe. É a Eu carteira da acho que eu nem loteria, né? acompanho. Subiu, não subiu, não sabe o que tá vai acontecendo. comprando só e não vende nunca, entendeu? Ele quer ali R$50 em cada, mas ele quer ter tudo. Ele quer ter tudo, O que né? vai acontecer, construir um bom patrimônio para aquilo gerar renda para você no futuro é um grande objetivo de vida, né? E ninguém consegue ter sucesso em nada. Pode ser na profissão que ele tá buscando, pode ser na família que ele quer construir, pode ser, sei lá, num corpo perfeito, numa saúde, academia, né? na saúde, só com dica. Ninguém consegue. O cara pode ter o personal, mas ele entende um pouco de atividade física também. Não é só na dica. E não adianta só Não é ele só na ouvir dica, pesquisada, tem na que treinar também, né? Exato, A exato, prática é super exato. Tem essa importante. galera também, que eu quero começar a investir, eu já estudo há 2 anos, meu. Mas então Eu você tem tenho. que começar a praticar. Tá E a se prática, formando o já, primeiro né, meu? passo, Tá às aqui vezes, seu diploma, né? O primeiro passo, às vezes, é o que vai fazer você dar o 10º, né? Agora, Má, me fala uma coisa. Qual produto de renda fixa você não indica? Você acha assim, não, esse produto, de repente, não é válido. Pra sempre, assim? É, que você não gosta. Não, eu não tenho. Eu acho que todo produto tem o seu propósito, pode ser bom para um certo momento e ruim para outro momento. Então, por exemplo, agora eu não gosto de jeito nenhum de fundos de IMAB, né? Que investem em IPCA+. Mas teve épocas que eu achava eles maravilhosos, né? É que depende muito do cenário macro. Os títulos, como eu falei, cada um se beneficia de um cenário.
Então, se é um cenário de queda nas taxas de juros, eu vou achar maravilhoso aqueles produtos que têm essa boa performance quando os juros caem. Se é um momento de alta nas taxas de juros, eu vou achar maravilhoso ter um produto que se beneficia dessas altas. Eu não vou ter um produto que se prejudica do cenário atual, por exemplo. Isso é uma coisa que eu não vou fazer com o meu dinheiro. Porque senão você fica acelerando e dando ré no patrimônio, sabe? Ao invés de ser numa linha reta, você fica acelerando e dando ré, acelerando e dando ré. Uma hora bate o carro, né? Exatamente. Eu acho que não faz sentido. Então, assim, agora as taxas de juros estão caindo, que nem 2016. Pô, puta ciclo de queda, né? Durou 3 anos, 4 anos o ciclo de queda. Maravilhoso, vou ter títulos que se beneficiam desse cenário. Legal. Passou esse cenário, a inflação começou a subir, eu vou ter títulos que se prejudicam de uma inflação subindo? Pra quê? Ou seja, Pra título dar ré? longo, você não gosta tanto, né? Não. 2050, 2045. Não, agora eu tô bem longe desses. Ainda mais porque eu tô vendo a taxa de juros americana subir todo santo dia por conta de inflação mais alta lá. E eu tô falando, poxa, quando a nossa taxa de juros aqui era 12, a dos Estados Unidos era 2,5, 3, a de longo prazo, né? Se eles tiverem que jogar a taxa de juros deles para 6, quanto que tem que ser a nossa? Entende? Então, assim, essa história de o Banco Central quis parar de dar a Selic em 12,75, 13, e acabou por aqui, e depois a gente já pode tentar fazer marcação ao mercado, porque se já subiu tudo, o próximo movimento é cair, né? Não Depende. necessariamente. Até porque a gente esperava uma Selic, sei lá, batendo 11%. Já estamos falando em 14%, né? Exato, a gente está Uhum. sendo surpreendido todo mês com a inflação. Enquanto a inflação não ceder, o Banco Central não pode parar. E pode acontecer que ele pare, mas tenha que mantê-la alta por muito mais tempo. É também um cenário. Então, até a gente ter uma noção clara da tendência de inflação e mais, da tendência fiscal, porque também não adianta o Banco Central segurar a inflação na taxa de juro e o governo ficar estimulando o fiscal, jogando mais dinheiro na Aí economia. sobe mais ainda a inflação. Não, o Banco Central vai ficar secando gelo, né? Isso é gelo. Não vai adiantar em nada. Sobe juros pra controlar, aí você vai e injeta mais dinheiro ali. Aí, Dá no não dá. mesmo, fica no 0 a 0, né? Exatamente. Então, não adianta. Agora, esse ano é um ano eleitoral. Então, assim, quem que vai ganhar as eleições? Como é que vai ser a política econômica do presidente que ganhar as eleições? Porque se for uma política econômica expansionista, a gente não vai ter queda nas taxas de juros em nenhum momento nos próximos 4 anos. Então, assim, isso que tem que tomar cuidado. Enquanto eu não achar que a gente vai ter, um controle de inflação e, B, um controle fiscal, eu não vejo por que tentar marcação ao mercado no Brasil. Agora, para o investidor se proteger, existe uma forma dele montar uma carteira diversificada dentro de renda fixa? Com certeza. Por exemplo, ele não precisa diversificar tendo IPCA+, tendo pós-fixado, tendo pré-fixado. Se pré-fixado é ruim para o momento atual, ele não precisa ter. Agora, se ele quer ter só pós-fixado, ele pode ter uma carteira diversificada de pós-fixados. Por exemplo, eu quero metade em liquidez diária. Então, Tesouro Selic, CDB de bancão. E a outra metade, eu quero crédito privado. Então, eu vou pegar um CRI, um CRA, uma LCI, LCA, uma letra de câmbio, enfim. Vou pegar alguns títulos pós-fixados que eu acho legal. Maravilha, você vai ter uma carteira com, 10 títulos diferentes, todos pós-fixados, todos que se beneficiam do momento atual, mesmo estando diversificado. Danilo, me fala uma coisa. Aqui a gente tem muito disso. Fala para mim 3 fundos imobiliários que estão pagando mais de 1% ao mês. Legal, a gente vai para os middle. Vamos para os middle aí para não entrar na seara lá dos high yield e correr um pouco mais de risco. Então, MORC 11, GCRI 11, a FHI 11, o SNCI 11, 4 fundos que estão... CSNI, é isso? CSNI. SNCI é o fundo da Suno, né? Ele é muito falado em rede social, porque eles fazem um trabalho, muita influência falando e tal, do fundo. Então, ele é muito falado, né? Não é esse não que eu tô falando. É um que é CN. CPI, TS, alguma coisa Você falou assim. assim, né? A Carol já se perdeu. Não, CPTI, eu acho. CPTI, CPTI. CPTS, talvez. CPTS. Tá. Eu vejo muita Não, gente ela falou perguntando. SN, se eu falei... Desculpa, Não, que não esse vem, eu não não. conheço de fato nenhum dos Mas dois. são todos esses que eu falei são fundos recentes. O mais antigo é o FHI, mas são fundos que estão explorando esse segmento middle
Ou seja, tem CRIs mais arriscados e tem CRIs mais seguros. Mas tudo de papel, né, Danilo? Não tem papel. nenhum fundo de tijolo pagando 1% ao mês. Cara, se tiver, é bom. O risco é... O que é o dividend yield? São os dividendos pelo preço da cota. Só isso. Se você tem um imóvel físico pagando hoje 0,3... Se tem risco ali, o que acontece com a cotação? Cai. E o Sim. dividendo ainda está constante. Vamos supor que o inquilino avisou que vai sair, aquele dividendo está constante e a cotação caiu. O que vai acontecer com o dividend yield? Lá para cima. Ou seja, tijolo pagando muito acima da média é bomba que todo mundo já viu e você não. E aí você tá indo ali Você acha comprar. que tem gestor, Danilo, que joga o dividendo lá pra cima, mas tem um portfólio péssimo, justamente pra manipular o mercado? Ou manipular ali os cotistas? Não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Fundo de tijolo não consegue. Fundo de papel, a gente consegue ver, de repente, talvez através de uma gestão ativa, ele fazer isso temporariamente, né? Por isso que é importante acompanhar. Mas o gestor, ele tem intenção de fazer um bom trabalho. Para ele é um business. Ele quer aquele fundo grande, porque ele ganha taxa em cima do tamanho do fundo, ou em cima do patrimônio líquido, ou em cima do valor de mercado, se o fundo compor e fix. Então, dificilmente você vai achar... Muita gente fala, o gestor tá querendo enganar o cotista. Cara, ele não quer. Quanto maior o fundo dele, quanto mais bem falado aquilo for, mais ele ganha também. Existe um total alinhamento de interesse nisso. Ele pode tentar fazer alguma coisa, se ele for muito tonto, mas isso vai ser curto prazo. E com o nível de monitoramento que a gente tem do mercado hoje, um monte de analista, especialista olhando, isso vai ser desmascarado rapidamente. Então, falando sobre um fundo muito provável. conhecido, que caiu na graça da galera aí, porque tava pagando dividendos muito altos, que é o HCTR. Legal. E ultimamente ele deu a volatilidade ficou pesada aí no HCTR. O que aconteceu com Cara, esse fundo? muita gente desrecomendou o HCTR, vamos dizer assim, né? Estava recomendado e desrecomendou, ou muita gente foi falar dele em rede social. A gente tem um problema, que todo mundo aqui produz conteúdo em rede social, né? Produzir conteúdo é difícil, cara. Você acorda de manhã, o que eu vou postar Depois hoje, a né? pessoa pergunta com o que a gente trabalha. Cara, o cara do Gerar marketing... todo dia conteúdo, O cara do marketing Tem que daqui estudar, né? Danilo, já é meio-dia, faz uma enquete, você não fez nada, você tá fazendo outras coisas. O que eu vou fazer de conteúdo? Depois eu tiro a foto com vocês pra postar aqui, é conteúdo já. O cara vai ficar feliz. Então, quando alguém começa a falar de um assunto, a galera tá na internet, pô, o cara tá falando disso, então vou falar também. Então, muita gente vai falar sem propriedade. A HCTR é um fundo que eu distribuo relatório público dele. Então, tanto de compra, ano passado, quanto de venda agora. De manutenção, depois de venda. Por quê? Por quê? Vou falar dele, porque dele eu liberei bastante relatório gratuito, então fica à vontade. O nível de risco desse fundo aumentou. Ele já é um high yield, é um fundo que a gente já espera que corra um risco maior. Você já entra sabendo disso. Tá? Só que os níveis de risco foram aumentando. Exemplo, índice de inadimplência dos CRIs. De todos os fundos vieram aumentando, mas ele já é um fundo mais arriscado. Tá? Fundo high yield, é comum você ver ele estruturar uma operação de CRI que já entrar com inadimplência de 10%, 12%. Já tem naqueles devedores ali inadimplência, ainda assim é estruturado um CRI. Então, você vê isso às vezes em fundos de papéis mais high yield. E esses níveis vieram aumentando. Então, isso aí é um ponto. Teve a questão que foi muito comentada aí em rede social, então, acho que todo mundo acompanhou, dele ser sócio do shopping Circuito de Compras, aqui em São Paulo, né, que é um shopping popular, lá no Brás, e ele também ter CRIs que está financiando esse shopping, através de estruturas complexas ali dentro, mas, se a gente for colocar de uma forma bem simplista, ele empresta dinheiro para ele mesmo, né, porque ele é sócio do equity e ele emite dívida, capta seu dinheiro na emissão, coloca dinheiro lá, com esse dinheiro ele paga o CRI, enfim. Então, muita gente achou, eu achei, que para fazer esse tipo de operação que ele pode fazer, eu acho que ele deve fazer até, já que ele tem tanto conhecimento assim, porque ele não se expôs os dois, o nível de transparência tem que ser mais alto, tá? Pode fazer, faz o que você quiser. O gestor tem que fazer. Você decide se quer investir ou não, ou se recomendar ou não, quem é analista, né? Mas você precisa o nível de transparência tem que ser elevadíssimo, maior do que o atual, na minha opinião, tá? Então, esses foram alguns pontos. E a gente se depara com outros fundos middle entregando um dividendo muito próximo. Às vezes um pouquinho menos, só com muito menos risco. E aí você teve um terceiro risco, que na hora que a gente resolveu falar, olha, vamos sugerir a venda do fundo, todo mundo falando mal dele na internet. E a gente sabe que a galera segue influência e não quer saber o que está acontecendo. Então isso é um risco grande. Então acho que na hora certa a gente sugeriu a saída e muita gente sugeriu também, alguns pouco antes, outros depois. E aí, cara, todo mundo vendeu, veio ladeira abaixo. Não é um fundo que está falindo, igual muita gente falou. O fundo está falindo. Não é um fundo que eu acho que vai deixar de pagar dividendo. Não vai. Pagou muito bem, inclusive, esse mês. Esperando o relatório gerencial dele para a gente ver informações desse pagamento. Mas é um fundo que todos aqueles níveis de risco que foram apontados continuam existindo. Tá? Se continuam existindo, tem fundo menos arriscado entregando próximo. Então, para que você, enquanto analista, vai recomendar
que alguém corra esse risco, já que ele pode correr menos risco para receber igual. Sim, exatamente. Seria negligência até da sua parte. Então, sem amor, tem gente que ama o fundo, vai lá te xingar. Pô, mas eu adoro o fundo. Mas eu invisto há muito tempo, ele nunca me deu problema. Quanto tempo você vê? 4 meses, 5 meses. É a galera que É que entrou... nem namoro, né? Isso. Vai dar certo. Quanto tempo você tá namorando? Ah, 1 mês, né? Calma lá, né? Isso, exatamente. Então, enfim, esse foi o barulho em torno do HCTR. Não tá falindo, não tem nenhuma irregularidade que foi constatada. Nada disso. Simplesmente o nível de risco aumentou e acho que para ele, pro nível de risco dele hoje, ele tinha que estar pagando aí R$1,90, R$2 aí por cota. Na minha opinião, tem gente que pensa o contrário, para fazer sentido o investimento, tá? Enquanto você tem fundos middle pagando R$1,50. Teria que estar né? pagando muito para valer o risco. Exato. Igual que a gente falou de Para relação risco-retorno fazer CRIs sentido. versus CDB. Exatamente. Aí sim você vai colocar uma fatiazinha do teu portfólio ali, né? Para que aquilo faça sentido. Tá? Então, isso foi a polêmica do HCTR. Uma das coisas que mais me perguntam e as pessoas têm muita dificuldade. Qual a diferença, o que significa renda fixa e renda variável? Qual a diferença entre elas? Então, a renda fixa, ela tem fluxos fixos. Mas não é que o retorno é fixo. A renda variável, ela tem fluxos dependentes do lucro da empresa. Então, vamos supor, na renda fixa, vamos supor que você estabelece um título IPCA+, vai pagar todo mês IPCA mais... Todo semestre, né? IPCA mais 2,98%. Então, todo mês vai ser aquilo lá. Na renda variável, todo semestre, ele vai te pagar um fluxo que vai depender do resultado da empresa. Você não sabe o quanto vai ser. Ou seja, se você está numa época de crescimento econômico, mais consumo, mais emprego, mais vendas, mais lucro, é muito melhor você se expor a um fluxo variável, né? Dependente do crescimento da empresa. Agora, quando você está num momento de crise, é melhor você ter aqueles fluxos periódicos, pelo menos você tem certeza que você vai receber. Então, são peões ou peças diferentes de um jogo de xadrez, percebe? Você não precisa ser apaixonado pelo peão. Ah, não, só vou andar com o peão. Não faz sentido, né? Ah, não, só vou dar checkmate com o cavalo. Não, checkmate é com o cavalo. Não, às vezes você vai usar o peão, às vezes você vai usar o cavalo. Depende do jogo, depende da sua estratégia. E usar renda variável, usar renda fixa é a mesma coisa, ou FIIs, né? Tem horas que eu vou usar FIIs. Se eu achar que o FIIs é melhor para aquele momento, para aquele cenário macro, eu vou usar FIIs. Se não, eu vou usar ações. Se não, eu vou usar renda fixa. Cada hora eu vou me expor ao ativo que mais me beneficiar daquele momento econômico. Mas sabe por que eu acho importante falar essa diferença de renda fixa e renda variável? Porque renda fixa nem sempre é renda fixa. Ah, sim. Porque o tem pessoa retorno que fala- não é fixo. A pessoa fala assim pra mim, mas eu já sei quanto eu vou ganhar. Não, porque se for, por exemplo, algo atrelado ao IPCA, ela já não sabe. Então, a renda fixa, me corrija se eu tô errada, mas é quando você empresta dinheiro pro banco ou para o tesouro. E renda variável é quando você, na verdade, empresta dinheiro. Você tem uma diferença, Você né? compra um pedaço da empresa. Você compra um pedaço da empresa. Não quer dizer que Você é fixa, vira só. sócio. Entendi. E aí você vai receber via lucro, Sim. né? Então, na renda variável, você vira sócio. Tô aqui os sócios, né? E aí, pronto, vamos montar uma empresa, cada um ganha a sua parte, o seu percentual no lucro, tá? Agora, a renda fixa, não. Eu te empresto, você tem que me pagar de volta. Se você tiver um lucro 3 vezes maior do que o empréstimo que você tem comigo, você vai ficar com o lucro, eu vou ficar só com o juro do meu empréstimo. Sim. Então, assim, os fluxos, eles são fixos. Agora, vamos supor, os fluxos são fixos em 10% ao ano. A taxa de juro do mercado foi para 15%, o seu título perde valor. Porque o seu título paga 10% e a taxa de mercado está 15%, então ele vai ficar um título defasado, ele vai ter que perder valor. Então, o retorno não é fixo. O que é fixo é o fluxo. Sim, não, porque muita gente fala pra mim, isso que eu falei é muito, muito, muito mesmo, assim, no Instagram. Uhum. Mas eu sei que quanto eu vou receber. Então, cuidado, renda fixa não quer dizer que o seu retorno que você já vai saber o quanto você ganhou. Simplesmente, renda fixa é quando você empresta dinheiro para banco ou para o governo federal, né, o tesouro. E renda variável é quando você vai emprestar, né, ou vai comprar um pedaço ali de uma empresa.
né? Exatamente. Então isso fica bem claro, porque eu acho que é bem importante falar É disso. isso. E os pré-fixados e os títulos IPCA+, você só sabe o quanto você vai receber se e somente se você levar o título a vencimento. Se Sim. você vender antes da data de vencimento, você não sabe o quanto vai receber. Porque é um compromisso. Você fez é tipo um casamento, né? É, Você fez ali um compromisso. Se você vender antes, você já quebrou o compromisso quebrou ali, o né? compromisso. Pode ser que você ganhe muito mais do que a taxa contratada, ou pode ser que você ganhe muito menos do que a taxa contratada, ou até perca dinheiro, a depender dos movimentos de marcação a mercado. Danilo, 3 fundos imobiliários que estão baratos hoje e que são bons fundos imobiliários para o investidor ter na carteira. Nossa, a gente falou vários aqui, então vamos lá mais aí. Bom, eu falei do HGLG, falei do... Mas o HGLG, você acha que tá barato? Eu acho que tá Mesmo com abaixo do preço PVP teto. acima de 1? Cara, a gente não olha PVP. Você não olha, tá? Sabe por quê para fundo de tijolo? Porque assim, o que é o VP, né? O valor patrimonial? O que tem ali dentro do fundo? Quando você vai para um fundo de fundos, é muito fácil, porque marcação a mercado na cabeça. CRI, é possível fazer uma estimativa bem próxima. E quanto é que vale um imóvel, cara? Você consegue afirmar quanto vale esse imóvel aqui, quanto vale o seu imóvel? Aliás, é o que a gente estava como falando. é que é feito o cálculo do PVP? É feito- Quem que utiliza essa precificação? Esse imóvel vale isso. Então, você vai E contratar... aí, versus as cotas que estão negociadas no mercado. Que aí você chega no PVP. Então, você vai contratar uma consultoria imobiliária, quem que contrata vai isso? validar, o administrador contrata. Tá. E ele vai contratar uma consultoria que vai usar alguns critérios. Primeira coisa, ele vai ver se tem imóvel semelhante, mas para ele sendo negociado, mas você tem tanto negócio assim para poder? Não tem. Então ele vai, vamos fazer estimativa. Então, fluxo de caixa descontado. Quanto que eu vou receber de aluguel nesse imóvel nos próximos 10 anos? Vou trazer aquilo a valor presente. Pô, a gente não sabe quem vai ser o presidente da República em dezembro, cara. Como é que eu vou estimar 10 anos de aluguel? Quem previa a crise atual, a crise sanitária atual? Tá? Com que taxa eu vou trazer isso? Aí depois ele calcula a venda desse imóvel, que ele não sabe nem o aluguel, por um valor residual. Essa é a forma correta de ser feita. Sim. Mas esse valor não necessariamente te mostra a realidade. Então, eu não uso VP. PVP é muito fácil, PVP para fundo de tijolo, mas ele está me dando um número que faz pouco sentido. Critério secundário para eu fazer comparações. Aí você vai falar do HGLG, por exemplo, entre outros estão com PVP mais alto. Então, o que eu gosto de olhar? Aquele gestor, aquela equipe de gestão com aquele portfólio, na minha estimativa ali, consegue me entregar quanto de renda. E aí, em cima da renda que ele consegue me entregar, o fundo, eu vou fazer a precificação. Eu não estou comprando ali para poder fazer um trade imobiliário, né, que ele vai valorizar e tal. Claro que eu quero comprar desconto. Mas eu prefiro olhar, por exemplo, preço metro quadrado negociado em bolsa e olhar preço metro quadrado real do que olhar o VP. Então, você tem uns VPs que vão ser bem próximos, mas você encontra uns que são bem distantes ali do que eu julgo a realidade. Então, eu prefiro fazer uma estimativa baseada na renda que o fundo entrega, já que a ideia desse tipo de investimento é a geração de renda. Legal, bem Então, explicado. Então, a gente vai para fundos de qualidade. Então, um HGLG, PVBI, por exemplo, BTLG, são fundos de shoppings. Aí, cara, todos os fundos de shoppings estão com desconto. Olha, MOL, HGBS, XPML, VISC, todos estão com desconto. Ainda estão com algum desconto. E já né? voltou, os shoppings já voltaram, né? Shoppings né, voltaram, a Danilo? renda necessariamente Shoppings não em estão todas. lotados, né? Mas ainda, os contratos ainda não estão sendo pagos cheio. Cara, o lojista ficou sem renda um tempão. Então, você tem muito aluguel sendo negociado, né? O shopping não necessariamente quer expulsar o lojista de lá, a não sei que ele tenha muita demanda para aquela loja ali. Então, ele vai negociar com você. Olha, você é lojista, você me paga aos poucos, depois você me paga, o lojista tá pagando aquele fluxo, tá voltando, né? A economia não voltou ao 100% ainda. Então, o fluxo de renda não necessariamente está igual. Tem shopping distribuindo já em linha com 2019. A HSML tá, o MOL tá, mas tem outros que ainda não e estão chegando lá. Tá? Mas aí nessa você hora tem que algum o bom nível de desconto em investidor tá todos. de olho, né? Porque o shopping é Exato. entretenimento, shopping tem Exato. cinema, shopping... Ia acabar na pandemia E a também. pessoa passeia, e tem muita isso aí. gente que Shopping compra ia também. acabar, Lages ia acabar. Laje ia porque Que acabar. todo vai mundo lá ia e vai comprar trabalhar- também, né? Todo mundo ia trabalhar em casa. É, Eu exato. não, eu acho vou que no agora tá shopping tendo um uma vez backlash. por ano. É, Você gosta de shopping? gosto. Porque assim, mulher normalmente gosta de shopping, Danilão. É Uhum. porque vai lá, tal, compra as coisas. Eu odeio shopping. Sabe uma mulher que não gosta de shopping? Sou eu vou uma vez por ano. No shopping também, quando eu vou, me dou o direito de comprar um pouco, às vezes. Mas, Mas você investe em shopping ou também não? invisto em shopping. Mas Por quê? Porque eu sei que, principalmente a mulherada gosta. Homem gosta, mas a mulherada, eu sei que gosta bastante de E o shopping. brasileiro gosta muito de shopping, né? Porque Tem o shopping não é só cinema, loja, tem né? praça de Shopping É, não. alimentação, é Você um vai no- espaço. Você vai no dentista no shopping, você vai fazer o que tem você quiser. academia, tem um monte de Academia, coisa, né? Exato. Mas eu vou uma vez por ano, Danilo. Mas é bom porque daí eu guardo meu dinheiro, né? Eu Uhum. fico sócio e tá bom. Uhum. Ô, Má, me fala uma coisa. O que você acha de previdência privada? Eu acho que tem que fazer. Pô, se quem for depender de
de previdência pública, vai ter um grande problema aí. Não, mas eu digo assim, previdência, esses previdências que tem pra comprar, pra você ser... Ah, PGBL, É, VGBL. você acha uma boa pra ter previdência? Acho que é um instrumento que ele tem 2 benefícios. Primeiro, você tem o imposto de renda, né? Você pega o imposto de renda regressivo, por exemplo, você acaba com 10% de imposto de renda mínimo, que é bem melhor do que os 15%, por exemplo, da renda fixa. E o segundo é no plano sucessório, né? Ele não passa pelo como é que chama? Inventário, Pelo né? inventário. E Uhum. aí é um jeito mais fácil de você deixar dinheiro de sucessão, ou pelo menos uma parte do dinheiro, né? Então, eu acho que são instrumentos poderosos. Agora, na renda fixa, você tem vários instrumentos isentos de IR. Então, você também tem que comparar os 10% que você paga num PGBL, por exemplo, com 0 que você paga numa Na LCI e LCI. LCA, né? E num FII também, enfim. Uhum. Então, assim, a própria isenção do imposto é um dos caminhos legais para você ir, principalmente quando você compara investimentos em multimercado, nesses tipos de fundo. Porque você vai investir num multimercado, que é um fundo mais oportunista, você vai pagar, se você ficar mais de 2 anos, você vai pagar os 15% de imposto de renda, né? Então, com o PGBL, se você sabe que você vai investir para longo prazo, você consegue reduzir 5% disso. Então, é uma ajuda e tem a parte sucessória. A Agora, taxa de administração tem que dar uma olhada, né? Que às vezes é depende aquela muito, taxa exatamente. também. Por isso que você tem que ver o histórico de rentabilidade, porque se tiver uma taxa de administração muito grande, vai comer rentabilidade. Então, quando você comparar a performance do fundo com a performance do seu benchmark, né? Por exemplo, se for um multimercado e você for comparar com o CDI, se a taxa de administração for muito grande, ele não vai conseguir bater o CDI. Porque toda a rentabilidade que ele der vai ser para pagar a taxa de administração alta, que é o que acontecia no passado, né? No final, o fundo corria um risco de bolsa para render 100% CDI. Aí você via o resultado, não era que o gestor não era bom, é que a taxa de administração era muito alta, então comia toda a rentabilidade. Então, Isso tem que orientar, porque às vezes a pessoa vai, não que sejam todos gerentes, tem gerentes que são muito bons, mas às vezes o banco vai lá um gerentão e ele dá uma pegadinha nisso daí, né? ele adora, né, PGBL, PGBL. E também o que você tem que imaginar é que ele tem esse benefício tributário somente se você segurar ele por mais de 10 anos. Ou seja, para longo prazo, Para né? investimento. longuíssimo prazo. Gente, 10 anos é muita coisa. É muita coisa. Nossa, em 10 Foi o anos que o a sua Danilo vida falou, a gente não sabe nem vira... quem é o presidente daqui 6 meses. Exatamente. Exato. Imagina, se você precisa vender o fundo nos 2 primeiros anos, se não me engano, o tributo é 30%. É absurdo. É uma coisa assim muito grande. Então, tem que tomar cuidado. Se você vende um fundo desse para alguém que está próximo de se aposentar, é um pecado. E muita gente faz. Então, Sim, um idoso, né? De repente. exato. Uhum. Ele precisa de liquidez, né? Danilo, eu recebo esse tipo de pergunta no meu direct, acredito que a Carol também. O cara tem uma casa, tá alugada, enfim. Que tipo de comparação ele tem que fazer para pensar, poxa, vale a pena vender essa casa e colocar Uhum. nos fundos imobiliários? Legal. Qual o tipo de análise que ele tem que fazer para tomar essa decisão? Ó, acho que a primeira coisa é a seguinte, finanças pessoais, né? Finanças e pessoais. Então, o aspecto pessoal conta muito. Eu acho que quem fala de finanças para pessoas e usa só o financeiro, em 100% ali da equação, ele não está sendo honesto, né? Então, é importante o cara entender se faz sentido para ele não ter aquele imóvel. Às vezes é um imóvel que ele herdou, às vezes é um imóvel que ele quer deixar para o filho, tem uma sala de aluguel que o filho vai ser dentista, ele vai deixar ele naquela sala. Acho que essa é a primeira coisa a ser feita. Agora, em linhas gerais, você vai ganhar mais com fundo imobiliário, você vai diversificar risco. Se a gente for olhar em casa, que o brasileiro médio, né, ele investe aí em casinha de aluguel bairro, hoje no estado de São Paulo a média é 0,5% bruto. Então você ainda tem a sua alíquota de IR em cima daquilo ali. Fora o tempo que aquilo fica vazio e tal. Se a gente for olhar só de fundo de tijolo, para a gente fazer uma comparação semelhante, você consegue aí fundo hoje pagando 0,8%, 0,9% ao mês. Então, você vai receber líquido 2 ou 3 vezes mais. Então, faz muito sentido do ponto de vista financeiro. Diversificando o inquilino, diversificando esses riscos de vacância, inadimplência, que a gente comentou aqui. Tá? Então, acho que a principal análise faz sentido eu mesmo ir para a bolsa? Eu estou ciente que lá o meu patrimônio vai oscilar. Eu acho que esse é o maior degrau, o maior obstáculo ali para quem não está na bolsa ainda pensar em fazer essa transição. Minha maior sugestão
tô pensando em fazer isso. Então, vou começar a investir em fundo imobiliário, sem vender a minha casa. Coloco um dinheirinho ali, R$ 1.000, R$ 2.000, vou estudar, vou pesquisar material gratuito que tem, vou ler relatório gerencial do fundo, vou lá na assembleia presencial se tiver, vou fazer pergunta, vou lá tomar um café no shopping que eu tô comprando ali. Ó, faz sentido isso pra mim. Vou ver a cotação subir, descer e tal. Tô de boa com isso. Aí ele faz a transição. Pra ele não fazer pelo calor do momento e pra ele poder, de fato, considerar o aspecto pessoal. Que às vezes na rapidez ali, ele pode ser iludido pelo financeiro apenas, né? E só o financeiro não vai responder essa questão. E para o investidor que está iniciando, tem algum setor, por exemplo, shoppings, galpões, são vários setores que a gente tem, lajes, que é legal ele deixar de lado nesse momento, investir em outros setores mais seguros. Existe isso no segmento de fundos imobiliários? A minha sugestão é que ele foque nos maiores segmentos, né? Que são de tijolo. A gente tem lajes, tem galpões e tem shoppings. Então, a gente tem os FOFs, né? Que são fundos que investem em quase outros fundos. E tem os fundos de papéis. Então, esses são os maiores segmentos. O que ele deve deixar de lado? Hospital, universidade, agência bancária. Cemitério, que eu vi alguém falando. Deixa essa de semana. lado agora. Deixa de Nem lado. sabia que existia Não esse tô setor. falando, Tem. eu não tô falando que ele não tem, pior que tem. Eu não tô falando que ele não possa investir nisso, mas não é o momento. Por quê? Por que esses 5 segmentos? Porque você tem muito mais fundo e porque eles existem há mais tempo. Portanto, a gente tem histórico, a gente tem mais gente cobrindo, a gente tem mais parâmetros de comparação. Se você vai para um fundo que só tem 1 ou 2 no mercado, você não tem muito. Então, se você está começando, de novo, qual o objetivo de quem está começando? Ele deve focar em aprendizado e máximo de segurança naquele portfólio dele, para ele não perder e sair correndo dali. Tá? Então, ele traumatiza e nunca mais exatamente, investe, né? Que é o que exatamente. acontece às Então, vezes. e Eu fundo acho que imobiliário... é bolsa, acho que é cassino, né? Exato. E fundo imobiliário não é muito aquele negócio, não vai bombar. Fundo de agronegócio, porque renda, né? porque o agronegócio vai bombar. Não vai bombar, cara. O fazendeiro tem um aluguel lá que ele vai te pagar, tal, da terra que tá arrendada, e tanto faz se o negócio dele vai prosperar muito ou não. Você comprou o galpão pro Mercado Livre. O Mercado Livre vai crescer e ele vai te pagar aquele mesmo aluguel. É a Então, mesma coisa que então, comprar assim, uma casa, é né? renda, exatamente. Você vai comprar uma casa aqui na esquina. Sei lá, você pagou R$100 mil. Pô, ela não vai valer R$300 mil em um ano. Ela não vai triplicar Não de vai, preço, não né, vai. Danilo? Exato, não Você vai. tem que pensar na sua renda. Você pode até ganhar valorização, claro, Uhum. comprando um fundo, né, atrativo. Agora você citou os FOFs. Uhum. Você gosta dos FOFs, os fundos de Cara, fundos? não tem FOF na minha carteira pessoal, não tem FOF na carteira da Ticker. Por quê? Por quê? Historicamente, quando a gente compara o resultado dos FOFs com o IFIX, né, que seria o Ibovespa dos fundos imobiliários, a maioria dos FOFs perdem pro IFIX. E, pô, eu assino, sei lá, desde que existe, quase todas as carteiras aí do mercado. Todas as carteiras, as piorzinhas, conseguem superar o IFIX, fazendo um trabalho mediano. Tem muita coisa ruim no IFIX. Quando o analista vai e coloca coisa razoável, ele supera a média de mercado. O gestor opera no contraciclo. Um momento desse de mercado que está tudo muito barato e está fácil comprar coisa de qualidade barata, ele não consegue fazer uma emissão. Se ele vai fazer uma emissão, ele vai ter que emitir abaixo do preço, abaixo do patrimonial do fundo, o cotista não vai gostar. E o investidor não está seguro para entregar dinheiro na mão do gestor nesse momento. Então, no momento que ele poderia comprar bem para performar bem, ele não vai. Por outro lado, a gente volta um pouquinho no passado 2019, onde estava tudo caro, o mercado estava bombando, ali o gestor conseguia fazer uma emissão, ele ia lá e comprava caro, e o investidor batia a palma. Então, ele opera nesse contraciclo, acaba operando. Então, ele vai ter essa dificuldade de entregar ali um bom resultado ao longo dos anos. Agora, numa carteira de quem está começando, se ele consegue comprar com desconto, ele está entrando numa carteira bem diversificada, ele está entregando parte do patrimônio dele para o gestor profissional, e o mais importante de tudo, o gestor de um FOF, ele é um investidor de fundo imobiliário igual qualquer um de nós aqui. Ele está escrevendo lá no relatório o que ele está comprando. Então, se você lê esse relatório, não é para comprar o que ele está comprando, porque esse relatório já chega com um atraso para você do que ele já fez. Mas o racional dele por trás, qual segmento ele está olhando, para onde o mercado vai, ele escreve aquilo ali. Se você quer aprender, ler relatório gerencial de FOF é aula grátis. Então, o cara que quer aprender, começa por ali, vai comprando e tal. Pô, tô tranquilo, vou vender esse FOF aqui, trocar para um fundo de galpão agora. Beleza, segue em frente. Mas eu acho que para quem tá começando, para quem quer aprender de verdade, né? Para quem não quer só aquela diquinha e tal, eu acho que esse aí é o grande lance. Que bate-papo legal, né, André? A gente Muito saber. legal. Não, porque é muito importante você saber diversificar a sua carteira, ter renda fixa, ter fundo imobiliário. Tem gente que tá mais, né, mais posicionado na renda variável, mas tem gente que também quer ainda, né, ainda tá na renda fixa, tá mais, tem mais, vamos dizer assim, mais conservador. Mas a gente vê que no fundo o importante é investir. Perfeito. Começar, porque a gente começa na renda fixa hoje, né, num tesouro com R$109, né, um tesouro Selic, hoje você investe a partir de 108 ou 100 alguma coisa assim. A fundo imobiliário hoje você começa aí com R$50, então
Mas você sabe, Tem que Carol, que tem começar a muita gente investir. na poupança ainda, né? Até queria falar isso com a Marília. Marília, hoje tem um número exato de quantas pessoas estão ainda na poupança? Vem diminuindo, pelo menos, essa... Vem diminuindo, sim. Teve um trabalho importante de redução, mas, se não me engano, era 68% dos investimentos em renda Ainda. fixa. Nossa, é muita coisa. É a grande maioria. E o porquê não investir em poupança, Marília? Porque tem gente que não sabe. Uhum. Acho importante a gente compartilhar isso. Ó, primeiro eu vou te falar, por que as pessoas investem em poupança? A poupança é um título pós-fixado. Qual é a grande característica do pós-fixado? É que você não perde. Você sempre amanhã tira mais do que você tinha ontem. Então, por isso que as pessoas gostam muito. Olha que maravilha, eu não corro o risco de perder, né? Então, é por isso que as pessoas gostam da poupança. Mas você tem diversos outros tipos de títulos pós-fixados. E outra inflação também, por exemplo, agora, você rende, os 20 reais tá lá, mas não paga os produtos quanto era, né? Exato. Você tem uma rentabilidade muitas vezes tão baixa que em épocas de inflação alta você não repõe nem a inflação. Mas, basicamente, a poupança vai render, grosso modo, 70% da Selic, tá? Depende de qual é a taxa Selic e tal, mas, grosso modo, ela vai render 70% da Selic. Quanto maior a Selic, menor é o percentual que ela vai render. Enquanto um Tesouro Selic também é um título pós-fixado e vai render 100% da Selic e pagar um imposto de renda que gira entre 22,5% a 15%, a depender de quanto tempo você segurar o título. Ou seja, em um você paga 30% de imposto de renda. Você não paga imposto de renda, mas você rende 70%. No outro, você paga de 22,5% a 15%. Ou seja, o Tesouro Selic é sempre melhor do que a poupança. E os dois são pós-fixados. Os dois amanhã vão render mais do que rendiam ontem. Você não vai perder, né? Você não vai perder. Um CDB de liquidez diária de bancão. Pós-fixado, né? A 100% do CDI. Pós-fixado. Você põe no E CDB... liquidez diária ainda, Liquidez né, Marília? diária. Amanhã você vai render mais do que você tinha antes. Então, assim, as pessoas gostam tanto da poupança por achar que elas vão resgatar um valor maior obrigatoriamente. Mas essa é uma característica de todos os pós-fixados, né? Então, não precisa ser a poupança que rende tão menos do que a Selic. Então, tá vendo? Ó, se você tem algum amigo que tá na poupança, por favor, orienta ele Puxa as a orelhas entrar dele. no canal aqui do Danilo, da Marília, o nosso canal aqui. Tira ele da poupança, pelo amor de Deus, né, Carol? Não, porque tem muita gente na poupança. E a gente luta aqui, nós quatro, para que vocês entendam, criaturinha, de vez, que a poupança não, na minha opinião, não é nem investimento. Então você aí, saia do sofá e comece a estudar e não fique na poupança. Não é A isso, André poupança, na Dias? verdade, é um investimento, ela é um instrumento para subsidiar a taxa do sistema financeiro da habitação. E como é uma taxa subsidiada, é uma taxa mais baixa. Ou seja, para você emprestar mais baixo, você tem que captar quase nada, né? Então, ela é um investimento que sempre vai render pouco, porque ela tem que ser usada para financiar o sistema financeiro da habitação que tem taxa subsidiada. Não, Exatamente. absurdo, não vale a pena. Agora nós chegamos no momento, acho que a Marília conhece já o nosso ping-pong. Já fez, né, Marília? E o Danilo vai ser a primeira vez. Carol, só que nós temos dois convidados, então nós vamos fazer primeiro com a Marília, depois com o Danilo. Perfeito. Danilo, que não conhece, é um quadro ping-pong de respostas rápidas, onde a gente te pergunta A ou B, você vai decidir uma palavra só, se é A ou B, tá certo? Agora, Carol, esse quadro patrocinado pela Toro Investimentos, corretora aqui no Brasil que eu invisto, que a Carol investe, taxa zero para você investir em fundos imobiliários. Ótimos produtos de renda fixa. Então, meu amigo, tá rodando aqui um QR Code, vai lá, posiciona o seu celular, abre tua conta, ou clica aqui embaixo no link, Tá que aí, tá na descrição do criatura. vídeo, abre sua conta, zero, não vai pagar mensalidade, não tem taxa nenhuma. Vai lá pra você conhecer, né, Carol? Logicamente. Comece a investir. Tem que abrir conta na corretora, é gratuito. Tá aqui o link. Tá fácil. Clica no link da descrição, abre tua conta e começa a investir. Sai dessa poupança, hein? Então vamos começar. Vamos começar. Vamos primeiro pra Marília? Vamos lá, eu pergunto pro Danilo, você pergunta pra Marília. Combinado. Marília. Melhor lugar para reserva de emergência. Tesouro Selic ou CDB rendendo 100% do CDI? CDB rendendo 100% CDI de bancão. Melhor opção para aposentadoria. Tesouro IPCA ou fundo de previdência privada? Um bom fundo de previdência privada. Qual pior, poupança ou título de capitalização? Título de capitalização. CRI ou LCI? LCI.
Debenture ou CDB pós-fixado? CDB pós-fixado. Pré-fixado ou IPCA? IPCA. A Marília nunca foge. Aí eu gosto de Foi interação. rápida a resposta. Rápida. Não foge da Todas minha eu queria pergunta. falar, é que depende de não sei o que. É, mas aqui é Não pode Pode justificar. escolher, tem Essa que não pode escolher. Não justificar. pode justificar. Se você quiser justificativa, você tem que ir lá no canal da Marília e do Danilo e pergunta pra eles o porquê que eles responderam isso. Boa. Que aí vocês vão lá entender com eles. Agora, vamos colocar o Danilo na parede aqui. Sinuca Vamos lá, de bico, Danilo. né? Vai lá. Momento ping-pong com o Danilo, especialista em fundos imobiliários. Fundos imobiliários de tijolo ou papel? Tijolo. Setor, shoppings ou logístico? Logístico. Lajes corporativas ou papel? Papel. HGLG ou XPLG? HGLG. DEVA 11 ou RECT 11? RECT 11. HCTR 11 ou VRTA 11? VRTA 11. XPML 11 ou VISC 11? XPML. Show de bola. Danilo também não fugiu. Não foge. Não. Tá com dúvida, pergunta pra eles lá na rede social deles. WhatsApp. O porquê que, Vocês querem deixar o o porquê WhatsApp? que eles escolheram esse ativo. Deixando lá, a gente vai deixar o WhatsApp, viu, gente? Do Danilo, da Marília. Podem ligar a hora que for, chama. 2 da manhã, 3 da manhã, né? A gente não dorme. Pior é que quem cria conteúdo não dorme, né? Não dorme. Vai dormir pensando, meu Deus, tem que criar alguma coisa. Já acorda pensando, tem que postar alguma coisa. O Nossa, pessoal não nem sabe, mas é fala. difícil a nossa vida. Ô, louco, É e mesmo. como? Mas é isso aí, Carol. Vamos deixar... deixa suas redes sociais, o Danilo também, pro pessoal procurar vocês, né? Boa. Meu Instagram é Marília D Fontes, com D mudo. E aí tem YouTube também, da Nord Research. E LinkedIn. Tem de tudo lá. Você vai me achar. A gente vai deixar aqui embaixo pra Colocou vocês também. Marília Renda Fixa lá no Google. vai me aparecer. achar, vai me achar. E você, Danilão? Danilo G. Bastos. Danilo G. Bastos no Instagram, no Twitter. Tudo junto. Tudo junto, tá? E se procurar Ticker Research também no Google aí, você vai cair em alguma das nossas redes sociais aí também. Legal, Fechado. Que beleza? bate-papo legal, renda Show fixa de ou renda bola. variável. Comenta aqui pra gente. Você aí investe mais na renda fixa ou na renda variável? Comenta aqui embaixo, que a gente quer que você aí participe também do nosso podcast, porque é feito pra você isso aqui. Tá, meu amor? Bom, vou me despedir aqui. Um beijo. Eu sempre falo pra vocês, Voa Brasil. Quero agradecer vocês por estarem aqui com a gente hoje. Obrigada, Prazer. Disponibilizando Carol, André. tempo, que é muito caro, a sabedoria, o conhecimento de vocês. E André Dias, É isso aí, galera. Façam bons investimentos. Não esqueçam de estudar antes de investir, para que vocês não sejam pegos de surpresa, tá certo? Um grande abraço para vocês. um beijo, pessoal.